Terça-feira, 17 de setembro, o Jornal da Cultura começa agora. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que governo quer combater vício em apostas. Empresas que ainda não pediram autorização serão suspensas. Reunião entre os três poderes discute combate aos incêndios florestais e punição maior para quem faz queimadas. Milhares de pagers explodem ao mesmo tempo e deixam 9 mortos e quase 3 mil feridos no Líbano. Os alvos eram integrantes do grupo extremista Hezbollah. ONU denuncia a Venezuela por aumento da repressão após as eleições e afirma que até crianças foram presas pelo regime de Nicolás Maduro. Olá, boa noite. Estão comigo nessa edição a economista Mariana Almeida, professora do INSPER e diretora executiva da Fundação TID Setúbal, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. Boa noite, Mariana. Boa noite, Karen. Boa noite, Dimas. Boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as apostas online representam uma verdadeira pandemia. O governo federal editou uma portaria para iniciar a regulamentação das chamadas bets. Este homem, que prefere não se identificar, é um jogador compulsivo. Há 1 ano, não faz apostas. Eu perdi muito dinheiro em Copa do Mundo, jogo de tênis, em basquete. A pessoa, ela entra num buraco sem fundo, num túnel escuro, e leva o familiar junto, e leva tudo junto. Estudos já comprovaram o impacto da dependência psicológica das bets. Um dos mais recentes mostra que jovens de famílias de baixa renda trocam a chance de fazer um curso superior pelo gasto com apostas online. São pessoas que poderiam ter um aumento de quase 60% na remuneração se concluíssem a faculdade. Na pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, 35% disseram que não entraram para uma universidade porque comprometeram a renda com apostas online. O levantamento ouviu mais de 10 mil entrevistados das 5 regiões do país que pretendiam ingressar numa instituição de ensino superior privada. O problema é maior entre estudantes das classes C, D e E. Esse tipo de dependência é diferente do álcool e de outras drogas, mas também precisa ser tratada porque causa desequilíbrio no cérebro. Tem um sistema que a gente chama de sistema de recompensa que necessita de ser ativado para obtenção de prazer. Ele pode sair do controle e acabar levando as pessoas a necessitarem, a perderem realmente o filtro, né? Junto com todo esse descontrole, você tem quadros depressivos, quadros ansiosos, que podem levar até situações extremas. As apostas online foram liberadas em 2018, durante o governo de Michel Temer, mas ainda não foram regulamentadas. Hoje, o Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial uma portaria que proíbe, a partir de 1º de outubro, a exploração da modalidade sem a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas. Não tem nada a ver com a arrecadação. Isso tem a ver com uma pandemia que está instalada no país e que nós temos que começar a enfrentar, que é essa questão da dependência psicológica dos jogos. Na mira do governo também estão as propagandas das empresas de apostas e o uso de cartão de crédito, que será proibido para evitar endividamento. Estamos começando hoje com essa primeira medida, mas eu já determinei que tudo isso seja regulamentado adequadamente. O objetivo da lei é fazer o que não foi feito nos 4 anos do governo anterior. Isso virou um problema social grave e nós vamos enfrentar esse problema adequadamente. Mariana, a população está se endividando mais e consumindo menos por causa das apostas online. Você vê que isso pode provocar algum impacto na economia, se de fato estiver acontecendo? Um impacto social amplo, né? Econômico e social. Isso, primeiro, acho que dizer que como é irresponsável, às vezes, algumas tomadas de decisão importantes. O governo libera o jogo sem prever exatamente tudo que pode acontecer. Ou tentar fazer uma previsão, né? Porque você nunca vai prever exatamente, mas o que eu posso me antecipar e criar regulamentação de saída, porque alguns
algumas coisas que entram na economia, aí elas criam seu modus operandi, né? Ela cria como fazer essa dependência que vai se criando. Tem as dependências mais graves, né, do ponto de vista de saúde das pessoas, mas ele vai mudando a forma de se relacionar das pessoas. É muita gente que realmente passa um tempo considerável e começa a dedicar a isso recursos e tempo, e isso gera o vício, mas também os costumes. E aí você chegar atrasado para regulamentar é um problema, né? Uma coisa que está vindo depois. E assim, essa questão do ganho rápido. Saiu uma pesquisa também recente que a maior parte de quem entra na Bet é menos por lazer e mais em busca de retorno financeiro. Sim. E é um retorno que tem a ver, né? A reportagem comparou com a possibilidade de ensino. O da Bet é um retorno imediato, né? Um retorno para agora, que tem muito a ver com a lógica mesmo das redes sociais, é tudo para agora. Então, o que me preocupa é o quanto ela encaixa num trabalho desorganizado, numa fragmentação e uma desregulamentação geral da economia. Esse negócio entra, cria sonhos e toda vez você ganha um pouquinho e mantém. E aí, na verdade, tem um impacto não só de deslocar a atenção das pessoas, mas de deslocar a própria organização social em torno dessa lógica do ganhar rápido e investir pouco no que realmente interessa, que seria coisa de longo prazo. Em alguns segmentos econômicos já demonstram preocupação. Lhe parece precipitado? É que tem um deslocamento da renda, né? Então, se desloca a renda para esse circuito e não para o consumo direto, e não para um investimento, às vezes, para uma poupança ou um investimento que você possa fazer em outras formas de consumo, que é o que a economia está acostumada. Agora, eu acho que não sei se é precipitado, mas eu acho que é importante que apareça para as pessoas. Olha, gente, esse negócio aqui está mudando muito mais do que a gente imaginava. Assim, é muito grande, um crescimento muito rápido. Para mim, ainda é um aspecto assustador e é isso. Foi uma canetada que criou, e agora, numa canetada, você vai conseguir criar regulamentação suficiente. Né? Estamos correndo atrás do prejuízo para variar. Dimas, proibir a publicidade e a propaganda dessas empresas de apostas é uma boa estratégia para combater o vício e os prejuízos causados por essas apostas online? Bom, primeiro, faz 7 anos já que elas estão em vigor e sem regulamentação. Segundo, há um exército de brasileiros e brasileiras já endividados. Terceiro, muita gente já deixa de aplicar na comida para aplicar nas apostas, exatamente como a Mariana falou, para ganhar dinheiro rápido. Ou seja, um descontrole absoluto do governo. Primeiro você vicia todo mundo e agora você tem que achar uma forma de não mais viciar, tratar o vício. Proibir seria muito difícil, melhor, não vai acontecer. Até porque você pega todos os programas, todas as mídias, grandes patrocinadores de clubes, tudo bets, que tem que organizar e orientar como jogar sem gastar tudo que tem. É uma tarefa difícil, porque demoraram muito para organizar e demoraram muito, inclusive, para cobrar tributos. Então, o Brasil, mais uma vez, sai atrasado, correndo atrás do prejuízo. E o Brasil articula adiar a aplicação da lei da União Europeia que proíbe a compra de produtos de países onde há desmatamento. As queimadas no território brasileiro dificultam a tarefa e podem respingar na produção e nas exportações agrícolas. Um país em chamas. As queimadas que se espalham pelos 4 cantos do Brasil devem levar ao 2º ano seguido de queda e perdas na safra. O último levantamento do IBGE, divulgado na semana passada, prevê uma redução de 6% na produção de grãos este ano. O declínio previsto é de mais de 1.600.000 toneladas. As responsáveis são a seca e as altas temperaturas que comprometem o crescimento das lavouras. A maior redução é no cultivo do milho. A soja, outro item importante da pauta de exportações, também deve ter retração. Se as chuvas não vierem na primavera, que começa no domingo que vem, dia 22, a situação pode se agravar. As primeiras projeções da safra do ano que vem vão sair em outubro. Só então vai ser possível ter uma ideia mais clara do impacto do fogo no campo. O efeito direto que tem mais chamado a atenção é nos canaviais do estado de São Paulo. Quase 232 mil hectares de cana-de-açúcar foram atingidos pelos incêndios no interior paulista, de acordo com a Única, associação que representa o setor. A seca e as queimadas podem comprometer as exportações agrícolas para a União Europeia, num momento delicado do Brasil em relação ao comércio com o bloco. Em janeiro, entra em vigor a chamada Lei do Desmatamento, que proíbe a compra de produtos de países onde há áreas desmatadas. O governo tenta adiar a data, mas a fuligem dos incêndios no campo podem obstruir essa negociação. Já foi solicitado, eu acho que, no bom senso, significa que vamos fazer alguma coisa.
e que a União Europeia vai tomar alguma medida de adiar essas cobranças ou até mesmo revogar a cobrança. Porque esse é um problema não do Brasil, é um problema do mundo. Como eu falei, o Brasil é a base do fornecimento de alimentos no mundo. O receio dos produtores e exportadores é que as queimadas sejam usadas para desqualificar a produção brasileira. O argumento do governo é que os incêndios ocorrem por causa da forte seca, por suspeita de ações criminosas e que queimadas também ocorrem em outros países. Se nós observarmos a lei anti-desmatamento da União Europeia, ela já cita o Brasil e a Indonésia como duas grandes preocupações. As notícias e a informação sobre a continuidade de queimadas no Brasil só atrapalha essa percepção internacional sobre a produção no Brasil, principalmente para alguns setores, como é o caso da soja e da carne bovina, que são grandes, têm uma participação importante das exportações brasileiras. Mariana, na sua visão, quanto as queimadas no Brasil podem afetar essas negociações comerciais com a União Europeia daqui para frente? Então, as mudanças climáticas, de maneira geral, elas colocam em xeque alguns dos mecanismos internacionais de controle e de até proteção que os países costumam ter, né? Então, de fato, a União Europeia coloca isso numa preocupação mais geral, mas que acaba sendo... Então, a União Europeia fez a colocação para resolver pressionar os países a controlar o seu desmatamento, o que parece, inclusive, necessário, porque a gente demora realmente para controlar o desmatamento. Mas, do outro lado, acaba funcionando com um protecionismo. Mais um, então, historicamente, vários países, né, da União Europeia, enfim, Estados Unidos, usaram alguns mecanismos para os outros e não para si, né? E no caso especificamente das queimadas, de fato está acontecendo em vários espaços. Assim. Então, me parece que pode prejudicar, mas é difícil ir até as últimas consequências, porque tem uma contradição na essência do assunto, que é as questões climáticas, se forem elas, estão afetando o geral. O ato de afetar para todo mundo não quer dizer que todos sejam responsáveis, porque a mudança climática, quem inclusive é mais responsável por emissões, são os países do norte. Sim. Então, o financiamento até do combate ao desmatamento talvez devesse ser maior vindo de lá. Então, assim, é um quebra-cabeça complicado, porque tem responsabilidade lá. Como é que você vai jogar a sua responsabilidade para o Brasil, né? Ao mesmo tempo que sim, é importante que se diga, é preciso correr mais e agir mais rápido e se preparar mais para poder combater o desmatamento de maneira geral. Então, acho que é um assunto interessante a gente ver como vai tratar, porque ele é bem urgente. Quem sabe a gente esteja agora dentro de uma super emergência, começando a olhar com mais responsabilidade para isso. E Dimas, e você acha provável que as queimadas sejam usadas para desqualificar a produção brasileira? Sim, serão usadas, claro, porque o Brasil é um grande produtor, maior do mundo. Mas o fato é que o Brasil tem que fazer a sua parte, não depender da avaliação de outros países. E o fato é que nós estamos atrasados, estamos queimando, estamos sem ações. Então, se há um interesse econômico de outros países para desqualificar a nossa produção, para evitar que se importe nossos grãos, a nossa produção, o fato é que o Brasil também está pecando. Quem sabe com essa chamada agora, tome providências não mais reativas, mas saindo na frente, evitando essa queimada que ocorre todos os anos. Aliás, Dimas, segundo especialistas, o Brasil tem sim condições tecnológicas e econômicas de identificar a produção que vem da área desmatada. Quem está precisando agir? O que está faltando de impulso para que isso aconteça? Política, interesse, tecnologia, vontade. Quer dizer, tem tantos ministérios que cuidam dessa matéria, será que não dá para identificar claramente, juntamente com o Itamaraty, deixar claro que a nossa produção não vem toda ela de matas que foram queimadas, de locais que foram desmatados? É uma ação agressiva do comércio exterior brasileiro. Temos para isso a Apex, temos para isso o Ministério da Agricultura. Ou seja, nós temos elementos, temos quadros técnicos importantes. O que precisa fazer é uma ação forte internacional. E o Brasil, cada vez que fala, o pessoal escuta o Brasil. O pessoal presta atenção no nosso país. Então, falta um pouquinho, nesse momento, ser mais incisivo nas nossas políticas. E você vai ver a seguir? Convênio entre governo e o Sebrae pretende incentivar exportações de pequenas empresas. E ainda, explosões coordenadas em dispositivos de mensagens do Hezbollah deixam pelo menos 9 mortos e milhares de feridos no Líbano. A gente volta já já.
A explosão de milhares de pagers utilizados por integrantes do grupo extremista Hezbollah no Líbano mata 9 pessoas e fere mais de 2.000. A suspeita é de que agentes israelenses inseriram explosivos nos aparelhos. O pager, um aparelho muito usado nas décadas de 80 e 90 para receber mensagens de texto, ainda é utilizado em alguns países. Movimento intenso nos hospitais da capital Beirute e de outras cidades libanesas e também em partes da Síria. Centenas de pagers explodiram quase simultaneamente, deixando 9 mortos e mais de 2.800 feridos, 200 em estado grave. Imagens de câmeras de segurança flagraram algumas das explosões. Os alvos eram os integrantes do grupo extremista Hezbollah, que acusou Israel pelo ataque remoto e prometeu retaliação. Mas Tel Aviv se recusou a comentar o episódio. Os pagers são dispositivos eletrônicos que recebem alertas e mensagens de texto. Foram muito populares até o fim da década de 1990, mas caíram em desuso com os celulares cada vez mais modernos. E foi essa evolução tecnológica que acabou permitindo o ataque. Temendo que Israel pudesse rastrear seus passos, as lideranças do Hezbollah recentemente orientaram seus militantes a trocar os smartphones e voltar aos antigos pagers. Segundo o jornal New York Times, autoridades americanas confirmaram que Israel escondeu explosivos em um lote destes aparelhos fabricados em Taiwan e comprados pelo Hezbollah. E que às 13h30 da tarde, horário local, os pagers receberam uma mensagem que parecia ser de um líder do grupo, detonando as explosões. Mariana, essa ação pode ter um impacto maior do que os bombardeios israelenses contra o sul do Líbano ao longo do último ano? Acho que essa ação demonstra uma elevação da ação israelense mesmo do ponto de vista de inteligência, né? E nesse sentido, acho que dá um passo a mais na intensificação mesmo do conflito. E ainda vai para essa parte onde Israel não assume, né? Porque esse tipo de ação costuma não realmente ser assumida, mas acho que levanta uma dúvida maior, um problema maior de que é isso, né? Estamos agora num nível maior e ainda sem vislumbrar qual vai ser a possibilidade de você retornar e desmontar esse conflito. Dimas, você acha que ainda é cedo para arriscar um palpite sobre qual pode ser a reação do Hezbollah? Bom, qual poderia ser a reação? Hoje foi uma desmoralização para o Hezbollah, porque ao mesmo tempo que ele tinha uma estratégia de usar o pager, que a matéria precisa explicar para nós brasileiros o que era o pager, né? Entendeu? Ao mesmo tempo, centenas explodindo, vários mortos. E o governo americano já disse quem foi. Olha, se o governo americano disse que veio de Israel, quem somos nós para desmentir? Agora, é evidente que Israel não vai assumir isso. Mas isso vai continuar uma escalada para o Hezbollah. Aliás, tudo que acontece ali só aumenta um pouquinho mais a violência na região. Eu não vejo nenhuma medida de paz, zero paz. E essa questão do pager, com certeza, vai escalar mais. E o governo assinou nesta terça-feira uma série de promessas de investimentos com o objetivo de ampliar o volume das exportações brasileiras. A principal aposta agora está na inclusão das pequenas empresas no comércio mundial. São 23 convênios que somam 537 milhões de reais em apoio à exportação. Pouco mais da metade desse recurso virá do governo e a outra parte do setor privado. A iniciativa deve atender cerca de 19 mil empresas de 22 setores, como o de frutas. Embora o Brasil seja o terceiro maior produtor do mundo, aparece apenas na posição de número 23 entre os maiores exportadores, com 5 bilhões de reais em vendas. Além dos convênios, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, assinou um acordo com o Sebrae. Nós vamos 75 milhões de cada um. Nós vamos estar trabalhando nas cooperativas em tudo que é estado do Brasil, em todos os municípios, nas micro e pequenas empresas, Apex e Sebrae, e quando tiver a feira lá fora, que tiver o encontro, vai estar a Apex e o Sebrae também levando essas micro e pequenas empresas para o mundo todo. Cooperativas, micro e pequenas empresas representam 41% dos exportadores brasileiros, mas respondem por apenas 1% do valor comercializado. A ideia é criar produtos e aperfeiçoar estratégias para chegar ao exterior. Os pequenos negócios agora, nesse momento, com esse acordo, junto com a Apex,
vão se inserir também de forma a terem um processo programático e protetivo das pequenas economias no mundo da globalização. O presidente Lula aproveitou para fazer uma espécie de balanço do governo. Ele voltou a defender o aumento do consumo como forma de estimular a economia e cobrou otimismo por parte da equipe e dos empresários. E eu só penso em consumo porque não tem indústria se não tiver consumo. Ninguém vai investir numa indústria se não tiver mercado para ele vender o seu produto. Visão que, minutos antes, o ministro da Fazenda classificou indiretamente como ultrapassada. O Brasil sempre pensou no mercado interno. A gente foi o campeão de substituição de importações. Só que esse modelo esgotou faz muito tempo. É muito desafiador o que está colocado. Nós precisamos, portanto, nos repensar e olhar para fora. Dimas, quando o Fernando Haddad diz que é preciso repensar, ele está falando da economia brasileira ou do modelo professado pelo presidente Lula? Bem, eu acho que faltou ele combinar com o presidente Lula. Faltou alinhar o discurso. Alinhar o discurso. Isso acontece muito, né? Você vê que o governo, muitas vezes, o presidente fala uma coisa, o ministro fala outra e depois, evidentemente, o ministro acaba desmentindo. Amanhã vai ter outra versão do ministro Haddad. Ele vai dizer que não foi bem isso, que ele quis dizer. Agora, toda medida que possibilite a exportação de pequena indústria, média indústria, com o apoio do SEBRAE, com o apoio da PEX, que nós falamos há pouco, é importante para o nosso país. Agora, não vai ser com discurso que vamos resolver isso. Porque, mais uma vez, está feito esse lançamento desse programa, eu quero ver daqui 6 meses, nós aqui na bancada, discutindo qual foi a questão objetiva, o que aumentou na exportação dessas empresas. Aí nós vamos ver se deu certo. Mariana, e a reforma tributária pode garantir competitividade no cenário internacional às pequenas e médias empresas do Brasil? A reforma tributária aumenta a competitividade para todo mundo sempre em geral, porque no caso brasileiro você tem um problema do ponto de vista de organização e transparência da tributação que qualquer um que tenta trabalhar, que tenta produzir, sofre com isso. Mas acho que particularmente quando você entra, a tentativa de entrar no mercado externo, ela é uma tentativa muito mais custosa, seja para abrir o mercado, então eu preciso, a reportagem até mencionar, tem que participar de feiras, tem que conhecer tem que se mostrar para algum um potencial consumidor que você não conhece a priori. Então, você tem que estar lá, aprender. E, além disso, é um mercado que você tem maior suscetibilidade às questões de câmbio também. Varia muito mais. Mudam também normas internacionalmente. Então, ele é mais custoso. Falar de pequenas e médias empresas num ambiente que é mais custoso, seja para entrar, seja para se manter, significa que os pequenos que têm pouca escala vão ter que ser muito bons em se adaptar a esses cenários. Então, o investimento para isso é um investimento que tem que ser grande e contínuo, né? Políticas que vão e vêm nesse campo costumam levar esses pequenos e médios no final acabar numa situação até pior do que no começo, porque investe nisso, não dá certo, desiste do comércio externo e volta para cá tendo carregado um prejuízo. Então, acho que é oportuno fazer o debate, oportuno fazer o investimento, mas que a política possa ser permanente. E depois do intervalo, novo debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo tem bate-boca e pouca apresentação de propostas. E mais, o presidente Lula admite que o país não está preparado para enfrentar queimadas e anuncia recurso extraordinário para a emergência ambiental. A gente volta em instantes. Um brasileiro está entre os 7 mortos pelos incêndios florestais em Portugal. O governo decretou o estado de calamidade nas áreas atingidas pelo fogo. O dia virou noite em Aveiro e em outras regiões do norte de Portugal. Mais de 100 focos de incêndio assolam o país e obrigam moradores a deixar suas casas para trás. 3 bombeiros morreram na cidade de Tábua enquanto enfrentavam o fogo. As autoridades mobilizaram mais de 5.000 brigadistas e contam com a ajuda de outros países da União Europeia que vão emprestar aeronaves para reforçar o combate. A Defesa Civil emitiu alerta para os fortes ventos desta noite, que podem espalhar ainda mais as chamas.
atitudes criminosas. O primeiro-ministro Luiz Montenegro disse que uma equipe irá investigar se a origem dos incêndios é criminosa. Nós não podemos perdoar a quem não tem perdão. Sabemos que há fenómenos naturais e sabemos que há circunstâncias de negligência que convergem para que possam eclodir incêndios florestais. Mas há coincidências a mais e há, portanto, uma necessidade das portuguesas e dos portugueses saberem que o Estado, em seu nome, vai atrás dos responsáveis por estas atrocidades. O brasileiro vítima dos incêndios é Carlos Eduardo Neves. Ele era de Recife, tinha 28 anos e morreu ao tentar salvar máquinas da empresa onde trabalhava. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta manhã que 60% do território nacional corre risco de incêndio. À tarde, o presidente Lula se reuniu com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal e admitiu que o Brasil não está preparado para combater as queimadas. O governo federal anunciou uma série de ações de combate às queimadas no país. Entre elas, um crédito extraordinário de 514 milhões de reais. O recurso será destinado ao Ministério do Meio Ambiente e será usado para ampliar o enfrentamento aos incêndios. O governo deve enviar ainda nesta semana uma medida provisória ao Congresso para acelerar os repasses do Fundo Amazônia e ainda aumentar punições relacionadas aos crimes ambientais. Um incêndio normal, a penalidade é de 3 a 6 anos. Mas o incêndio florestal, um crime ambiental, é de 2 a 4 anos. Então, o que se vai buscar aqui é, pelo menos, igualar. O anúncio ocorreu hoje durante uma reunião no Palácio do Planalto, em que o presidente Lula se encontrou com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O dado concreto é que, hoje no Brasil, a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. No encontro, o professor de Física Atmosférica da USP, Paulo Artacho Neto, disse que o país está entre os 10 que mais produzem carbono no mundo e que estamos caminhando para uma trajetória de aumento de 3 a 3,5 graus ao longo deste século. É fundamental a gente evitar um colapso do sistema climático global e esse colapso pode não estar muito longe, né? E o Brasil, com a sua localização tropical, é um dos países que vão mais ser afetados pelas mudanças climáticas e a gente tem que preparar a nossa sociedade para isso. Lula deve se reunir com governadores nesta quinta-feira. O encontro terá como objetivo cobrar empenho na emergência climática. Pela manhã, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que há uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados sob o risco de queimada, ou seja, cerca de 60% do território nacional. Em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Bom, Mariana, diante desse cenário alarmante, o que justificaria o Congresso ter destinado somente 0,02% das emendas para combater os incêndios? A falta total de centralidade desse tema nas ações concretas do Estado, de todo o poder público, na verdade, brasileiro, inclusive o Legislativo. Acho que o Legislativo é um sintoma importante de ver como a gente não consegue colocar o tema na pauta. A questão climática, ela altera a forma de fazer, né? A gente está acostumado a procurar quem é que vai ser o responsável por resolver, né? Qual que é o Ministério? É o Ministério do Meio Ambiente que vai resolver isso sozinho? Não é o Ministério do Meio Ambiente. Você tem que mudar um conjunto de ações, como entrar, não
não só nos ministérios, mas também nos estados, nos municípios, e exige um investimento considerável. A gente está sempre, parece, várias casas atrás, né? Você tem indicações do que tem que ser feito, mas isso não pegou na máquina pública, né? Não tem integração dos ministérios, não tem integração da temática entre municípios que estão em áreas mais afetadas, não tem. E aí você fica sempre, parece que, surpreso com o fato que estava previsto, né? Assim, você se surpreende com o previsível. A essa altura do campeonato é previsível, é chocante, é urgente, mas é previsível. Então, assim, não ter as emendas, a gente também está aqui falando das emendas. Eu, por exemplo, nem tinha checado qual que tinha sido o gasto de emendas, eu trabalho com emendas, né, com orçamento. Quanto que foi? Porque isso não é um tema que está na nossa mesa, fica para depois. Assim que você distribui emenda, talvez devesse falar quanto vai para as questões climáticas, quanto vai para combate a desastres, quanto vai para, enfim, tudo que pode apoiar um processo de adaptação, de mitigação e enfim, danos, né? Então, acho que a pauta tem que entrar e tem que entrar no concreto. E aí, ao entrar no concreto, a gente tem que começar a cobrar como sociedade de maneira permanente, também não só quando tem o evento, e aí ajudar, enfim, empurrar o governo, como for, para ele reagir e assumir essa pauta de maneira mais consistente. Dimas, Senado e Câmara têm argumentos para justificar esse valor? Por que eles não se posicionaram ainda sobre isso? Não tem. Claro que não tem. Tinha que ter olhado para isso também. Agora, o Poder Executivo, o presidente fala nessa altura do campeonato que o Brasil não está preparado para enfrentar a queimada, a ministra do Meio Ambiente dizendo que tem metade do Brasil pegando fogo, não tem sentido, né? Até porque a acusação contra o ex-governo era que tinha muita queimada no Brasil e o governo ia entrar e ia tomar providências. Agora, nessa altura do campeonato, fazer reunião de novo. O tempo que se perde em reunião entre os poderes é um tempo muito grande. Para quê? Para elaborar ações que vão, no futuro, combater as queimadas. Enquanto isso, o Brasil pegando fogo. É preciso ação concreta. Antes de começar a discussão, apagar o fogo. Será que o Brasil não está preparado para isso? Sempre reativamente. Na enchente, depois que chove, inunda. No fogo, depois que pega fogo no Brasil inteiro. E o governo fazendo reuniões. Reuniões. Até quando? Essa é a grande questão. E depois do episódio da cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal, no debate da TV Cultura, os candidatos à Prefeitura de São Paulo voltaram a se encontrar hoje, no debate promovido pela Rede TV e o portal de notícias UOL. Poucas propostas de governo e muita gritaria e discussão. O confronto teve vários embates. Um deles foi entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes. A apresentadora Amanda Klein precisou advertir os dois. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Vou interromper esse debate. Vai receber dinheiro de crédito. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem, agora. Eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Depois, as acusações continuaram entre o prefeito e Guilherme Boulos. A questão das drogas é terrível. O seu partido apresentou um projeto, o PL 2622, que fala para libertar 42 mil traficantes. Não é libertando traficantes que melhora a segurança. Qual a sua opinião sobre isso, Guilherme Boulos? Novamente, nesse tema das drogas, no debate passado, Ricardo Nunes foi questionado, por isso ontem em entrevista, reiterou a fake news do Pablo Marçal, me associando ao uso de droga. É desse tipo de gente que a gente está falando. Não é por acaso que ele recebeu o apoio do Jair Bolsonaro, porque tem o mesmo método de mentira, de criar confusão. Provocado novamente, da Atena disse que Marçal irá responder na justiça. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez só. Tabata Amaral falou que irá à justiça para processar Marina Helena por falsa acusação. É muito importante saber os apoios que os candidatos têm.
quem paga as suas contas. E a transparência é fundamental. A Tabata andou sim, andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Lusiânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Bom, Dimas, depois da cadeirada que nós vimos no domingo, né, de Datena e Marçal, hoje a gente viu aí Nunes e Marçal protagonizando uma briga ali, uma discussão acalorada e essa cena da Marina acusando a Tabata que usou o jatinho para visitar o namorado. Será que nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos, mais baixos da história da política do Brasil? Sim, infelizmente, essa discussão, esse bate-boca generalizado, que inclusive a apresentadora falou que ia desligar o telefone. Você vê como deixou até a apresentadora e nossa assistente. Fica desnorteada, né? Com essa gritaria. Nessa discussão toda, acho que todo mundo tem razão, tá certo? Porque um fala mal do outro, ponto de defeito para o outro, todo mundo tem razão. Não há razoabilidade. Situação de rua, o que fazer? Enchente, asfalto, saúde, zero. Só acusação infundada. Qual o interesse da população? O que nós, eleitores, assistimos isso e vai fazer com que a gente defina o nosso voto? Quem está um pouco fora da política, o que vai pensar da política? Esses debates estão contribuindo para desacreditar a política, a boa política. Muita gente fala, não vota em ninguém, que está errado também. Agora, para mim, a grande rendição desse debate, a grande rendição disso tudo, a grande novidade foi parafusar as cadeiras. Esse é o grande tema do debate. Nova tecnologia. Resolver o problema. Parafusar as cadeiras. A partir daí, você vai pensar o quê? Esse é o grande avanço desse debate. Sem falar dos seguranças que estavam à frente de todos os candidatos. Vários seguranças, mas você parafusar a cadeira, eu acho que isso daí... Olha, no Brasil... Até o impossível acontece, como existia no Cruzeiro de antigamente uma sessão disso. É ridículo, é lamentável, é triste, mas eu espero que a população escolha e vote e não desanime da boa política. E Mariana, por que o radicalismo e a truculência, né, crescem no mundo inteiro, no campo da política? Será que tem alguma explicação? Porque é o que a gente tem visto não só no Brasil, mas também fora daqui. Essa é uma pergunta que muita gente tem se debruçado nos últimos tempos, né, para entender o que está acontecendo de maneira geral. Agora, tem um aspecto que tem a ver com as redes sociais e com a forma de fazer o debate também. Não é para culpabilizar a rede social, mas é para dizer esse modo de relacionamento, né? De lacrar para lucrar. De lacrar, de encurtar. Mas ele desloca também a capacidade, os assuntos, né? A gente está falando menos de política pública e até a candidata Marina chegou a falar em uma entrevista que ela acha que as pessoas estão interessadas também no caráter dos candidatos, né? E se você for tentar julgar caráter num processo de debate, quer dizer, o que você vai fazer? Vai ficar apontando... É esse tipo mesmo de debate que você está querendo desmontar o outro com uma pretensa ideia de que você vai entender o que é a história de vida e qual é o caráter e o padrão ético de cada um num debate. Você não faz isso, você tem que conhecer a pessoa, até porque é muito fácil mentir mesmo, né? E mesmo quando você tem agências, que até nos Estados Unidos é um avanço interessante para debate, ter agências ao mesmo tempo ali junto, fazendo verificação de dados, caráter não é assim, né? Deixa eu ver, tiquei realmente a pessoa... Não, você tem um processo para ser compreendido. Então, esse deslocamento para você falar, olha, não quero mais entender muito de política pública, é difícil, né? Política pública eu tenho que entender do que funciona, do que não funciona, ter conhecimento, né? Ter uma coisa mais robusta, e aí falar, não, eu quero só saber se a pessoa é do bem ou do mal, né? O bem e o mal que estão ali nas redes sociais, essa busca por quem é bom e quem é mal, realmente acho que tem levado o conjunto da obra todo a ser ruim, e a gente acaba não tirando grandes conclusões do debate sobre eleições. Exatamente. E no próximo bloco, inundações deixam 21 mortos na Europa Central. E veja também, a Organização das Nações Unidas denuncia a repressão sem precedentes de Nicolás Maduro na Venezuela. A gente volta em instantes. A tempestade Boris castiga países da Europa Central, deixando 21 mortos e milhares de desabrigados.
Estes jovens voluntários não param de trabalhar. Eles tentam evitar o pior cenário para este pequeno vilarejo da Polônia: ficar totalmente debaixo d'água, como aconteceu com as regiões vizinhas. É a pior enchente que a Europa Central sofreu nos últimos anos. O governo polonês declarou estado de desastre natural. Na fronteira com a República Tcheca, moradores foram forçados a deixar suas casas inundadas. Na Eslováquia, o rio Danúbio, que corta a capital Bratislava, transbordou, paralisando as linhas de transporte público e alagando pontos turísticos. Na Áustria, os bombeiros estão colocando grandes sacos de areia ao redor do reservatório de Altenstein, que corre o risco de romper e causar uma inundação ainda maior no seu entorno. O material só pode chegar de helicóptero. A ONU denuncia que o governo de Nicolás Maduro aumentou a repressão política na Venezuela após as eleições presidenciais em julho. De acordo com o relatório, até crianças estão sendo presas no país. Uma repressão sem precedentes e práticas de crimes contra a humanidade. É assim que o relatório da missão de investigação da Organização das Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira, se refere à atual situação na Venezuela. Marta Valinhas, presidente da investigação, destacou que as descobertas mais recentes foram alarmantes. Segundo ela, não só não houve melhorias, como as violações se intensificaram, atingindo níveis de violência sem precedentes. O documento aponta que o governo Maduro intensificou dramaticamente a repressão política a protestos após as eleições em 28 de julho. De acordo com o levantamento, as autoridades venezuelanas agiram para desmantelar e desmobilizar a oposição, além de impedir a disseminação de informações independentes e opiniões críticas. A Comissão Eleitoral e a Corte Suprema da Venezuela declararam que Maduro foi reeleito, mas as atas com os votos não foram divulgadas, levando o candidato oposicionista Edmundo González a acusar o partido governista de fraude. Segundo contagem publicada pela oposição, González venceu as eleições. No início deste mês, ele pediu asilo político na Espanha, após ser alvo de um mandado de prisão. A maioria da comunidade internacional, inclusive o Brasil, não reconhece a vitória de Maduro. Os protestos que estouraram após as eleições no país resultaram até agora em mais de 2.400 prisões, segundo o relatório da ONU. Entre os presos estão integrantes de partidos da oposição, jornalistas, defensores de direitos humanos, militares e mais de 100 crianças, algumas com deficiência, acusadas de terrorismo e incitação ao ódio. A missão afirma que muitos detidos foram submetidos à tortura e a outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, como violência sexual, choques elétricos, espancamento, sufocamento com sacos plásticos, imersão em água fria e privação forçada de sono. O que a ONU faz com esse relatório é confirmar, né, aquilo que já há muitos anos, né, é a realidade do país, né, uma realidade marcada pela perseguição a opositores, né, pelo silenciamento de opositores, né, por prisões políticas e arbitrárias de toda sorte. Infelizmente, é um tipo de relatório, né, que mostra para o mundo o caos venezuelano, né, mas certamente não será suficiente para reverter essas práticas no país vizinho. Mariana, o que seria capaz de reverter essa repressão contra civis e até mesmo contra crianças? Quem precisa se empenhar? A situação na Venezuela, o Maduro acabou dobrando, triplicando a aposta, né, com essas últimas eleições, na medida em que ele não apresenta atas e aceita essa situação de não ser reconhecido, né, pela maioria da comunidade internacional, inclusive por quem tradicionalmente estava ali aliado e apoiando o regime, isso cria uma situação insustentável do ponto de vista político, pelo menos dentro da letra da lei ali. Então, esse acirramento da violência é um pouco o que cabe ali no fim das contas, né, porque ele está sendo pressionado, ele não tem mais institucionalidade internacional. Quando a ONU vem, e isso também não significa mais nada, é como se todas as ferramentas agora que a comunidade internacional dispõe, tivessem sendo esvaziadas. Então, eu acho que a situação é muito delicada, não tem uma resposta de como tirar a situação do jeito que está. Me parece que até, enfim,
as alternativas, como por exemplo, o governo chegou a levantar, de ter novas eleições, elas até poderiam ter algum sentido, mas vai ser muito lá na frente, porque primeiro agora eu tenho uma crise colocada, eu preciso desmontar essa situação. E aí, quem vai entrar sem ter uma nova onda de violência, aí também com interferência internacional, eu não sei como vai ser. Então é uma situação preocupante mesmo, mais uma no mundo que a gente vai estar vivendo agora nesse momento tão confuso da história. Dimas, e em que pé está a relação Brasil-Venezuela? Bom, primeiro lembrar que o Maduro falava com um passarinho, vocês se lembram, né? Ele recebia a mensagem do Chávez através de um passarinho que ele conversava com o passarinho. Até então ele era hilário e ridículo. Agora ele é um ditador. Porque se não tem congresso aberto, se a imprensa não é livre, se o judiciário não é livre, 8 milhões de venezuelanos saíram do país. O Brasil não reconhece ainda as eleições, que é as atas. As atas nunca virão. As atas são o Godot. Vai ficar esperando as atas até o fim e não vai aparecer. Então o Brasil tem que sair um pouquinho agora, pela importância que o Brasil tem, e exigir eleições livres na Venezuela. Agora, a minha opinião, com Maduro não haverá paz, não haverá qualquer tipo de convivência. E agora a ONU também denunciando. É muito grave a situação. Não vejo saída, a não ser saindo Maduro da presidência da Venezuela. Eu agradeço a participação da economista Mariana Almeida e também do conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, Dimas Ramalho. Dimas, muito obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite Mariana, até a próxima. E hoje é Dia Internacional da Música Country. E o Jornal da Cultura termina com Johnny Cash cantando Ghost Riders in the Sky. É um clássico do estilo musical surgido há mais de um século no sul dos Estados Unidos. O cantor, que morreu em 87, é considerado um dos 100 maiores artistas de todos os tempos. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e até amanhã.